Irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 11. Eu, quando cheguei em casa hoje, depois do culto, foi uma manhã muito especial, foi uma manhã em que recebemos novos membros, adultos e menores, e então faltou tempo. Não oramos pelas famílias, né? Então, se for possível, os irmãos aí da mesa, colocar os nomes dessa semana, que seria para a gente orar a partir de amanhã. Mas eu vou mencionar aqui os irmãos por quem nós deveríamos orar nesta semana, mas vamos fazê-lo tudo na semana que vem. E se tiver, beleza. Eu vou falando aqui os irmãos por quem nós deveríamos, por quem nós oramos essa semana, mas nós não chamamos aqui à frente, vamos fazer isso no domingo que vem. Nossa irmã Adriana, o seu marido Carlos Augusto e o seu filho Pedro Augusto. O marido da Adriana não é membro aqui da nossa igreja. Orar pelo nosso irmão diácono Adriano Damasceno. Orar pelo seu Alberto, sua esposa Rosilene e sua filha Bruna. Orar pela irmã Ana Maria Sanches, seu marido Fernando. E pelos filhos, o Pablo, Juliana, a Juliana que é casada com o Pablo. Orar pelo Rafael, orar pelo Diogo, sua esposa Larissa e pela filhinha Laura. Fazemos questão de colocar a família, irmãos, quando é possível, para mostrar que a gente quer ver a bênção de Deus alcançando todo mundo. Não é isso? Então, quando a gente menciona esses nomes, a gente está dizendo, olha, a gente quer ver a graça de Deus alcançando aí nas futuras gerações, nos filhos, nos netos, naqueles que passam a fazer parte da família. Pois bem, nós vamos orar por essas pessoas no domingo que vem, porque a gente tem que chamar aqui à frente, irmãos, e nós vamos fazer isso lá. Então, nesta semana, são esses aí, ó, Andressa, o Ari e a Dagmar. Vamos orar pela Belarmina e pelo Jair. Vamos orar pelo Breno Reis e por sua esposa Daniele. E vamos orar pelo Bruno Brandão. Então, vamos lembrar desses aí. Eu vou mandar aí a nossa arte falando aí desses irmãos, tá bom? Então, nessa semana vamos orar por estes irmãos e domingo que vem, aqueles que estiverem aqui pela manhã, a gente chama todo mundo e ora por todos, rogando as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Esqueci também, irmãos, de falar hoje pela manhã sobre o pacto de membresia. Eu quero falar sobre ele no domingo que vem e explicar algumas coisas para os irmãos, a fim de mostrar quão belo, mas quão sério é quando nós assumimos o compromisso de sermos membros de uma igreja local e as bênçãos que decorrem deste relacionamento. Mas vai ficar, se for possível, para o domingo que vem. Vamos então ao texto, irmãos, de Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos caminhar aí apenas nos 3 primeiros versos, de 1 a 3. Hebreus capítulo 11, do verso de 1 a 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Apenas até aí. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, te rendemos graças pela bênção deste momento, deste culto, pela bênção da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor, que é este mestre por excelência, possa ministrar aos nossos corações. E que a Tua palavra seja a espada do Espírito na transformação das nossas vidas, na conversão dos nossos corações, na transformação daquilo que é necessário, de modo que tudo possa ser feito para a glória do Teu santo nome. Oramos, ó Deus, rogando a Tua bênção e nos colocamos na dependência do Espírito Santo do Senhor, de modo que toda e qualquer distração, Senhor Deus, seja eliminada, fazendo-nos com que fiquemos aqui atentos àquilo que o Senhor quer para todos nós. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está aqui não só nestes 3 versos, mas o capítulo todo,
um dos temas mais importantes da nossa vida: fé. Falar de fé é algo extremamente desafiador, penso eu. Desafiador porque a nossa falta de entendimento sobre a fé, eu creio que ela é muito grande. Quando nós falamos de fé, nós pensamos muito naquela fé que nos leva a obter coisas, naquela fé que nos leva a conquistar coisas, naquela fé que nos leva a andar sobre as águas, naquela fé que nos faz remover montanhas, e nós muitas das vezes pensamos na fé como sendo isso. Somos quase que super-homens, super-mulheres, homens e mulheres que não se abalam por nada, que vão rompendo em fé, conforme diz o hino, e nós às vezes achamos que a fé é isso, ou só isso. Achamos que ser cristãos é ter uma grande fé, mas eu gosto do que disse Charles Spurgeon, que foi um pregador batista, que ele disse que uma pequena fé leva você para o céu, mas uma grande fé pode trazer o céu até você. De modo que nós precisamos apenas de uma fé como de um grão de mostarda, para que a gente possa realmente nos achegar ao Senhor Jesus Cristo. Então esse texto, ou este capítulo, vai falar muito sobre a fé, e o autor ele está preocupado, porque ele escreve para irmãos que haviam declarado a sua fé em Jesus Cristo, irmãos que haviam confessado a Cristo, irmãos que haviam, num determinado momento de suas vidas, afirmado isso: cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eles haviam declarado e confessado a fé na pessoa de Jesus. Só que o tempo passou, as dificuldades vieram, e agora começa a surgir o desânimo. Eles estão pensando em desistir dessa confissão de fé. Eles estão pensando em voltar atrás. E o autor, então, escreve a fim de trazer encorajamento. E aqui, irmãos, há alguns desafios muito grandes para nós. Principalmente nós que vivemos num período tão delicado, talvez, da história, porque tudo tem que acontecer muito rápido na nossa vida. Nós não temos muita paciência para esperar, nós queremos resultados para ontem. E quando nós pensamos nessa jornada dos crentes, nesta peregrinação cristã, o desafio, ele sempre existiu. Imagine vocês, por exemplo, que o autor vai depois aqui, a partir do verso 4, citar vários exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. E vocês vão perceber que muitos tiveram experiências miraculosas, sobrenaturais, extraordinárias. Mas ele vai dizer, muitos, embora tendo vivido pela fé, não tiveram um desfecho tão bom assim. Sofreram, foram perseguidos, foram mortos, foram assassinados, e uma série de outras coisas lhes aconteceram, e isso não os colocou numa categoria diferente ou inferior no que diz respeito a viver pela fé. Estão na mesma galeria do que nós chamamos dos heróis da fé. Imagine vocês que este povo, desde que Deus os chamou do Egito, eles peregrinaram por 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, e a promessa foi passando de geração em geração até chegar em Jesus Cristo. Agora notem vocês quantos milênios não se passaram desde que essa promessa foi feita até ela ser concretizada, e ele vai dizer, todas estas pessoas viveram pela fé, mas não viveram para ver a realização da fé. Aquilo pelo qual eles aguardavam, aquilo pelo qual eles ansiavam, eles não viveram para ver, conforme o próprio Cristo diz, muitos queriam ver o que vocês estão vendo e não viram. Abraão almejou muito ver o que vocês estão vendo e não viu. Profetas ansiaram por isso. Então ele está chamando a atenção para algo muito desafiador da nossa vida: paciência, resiliência, perseverança. Imagine vocês que Deus chamou Abraão, e com seus 75 anos de idade, fez uma promessa para ele, de que ele seria pai de uma multidão. 75 anos naqueles dias já era desafiador, não é? E ele foi pai com 100 anos de idade. Mas é interessante, irmãos, que 25 anos foi uma angústia para aquele casal, e Sara não teve muita paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir. Ela, parece que Sara era meio que brasileirazinha, assim, ela queria dar um jeitinho no negócio, não é? Ou a gente aprendeu com Sara, melhor. Ela quis dar um jeitinho. Abraão, esse negócio não acontece, Deus prometeu, mas já foram quase 30 anos, e então é o seguinte, já que eu não consigo engravidar, eu vou engravidar por tabela.
Está aqui uma barriga de aluguel, está aqui Sara, é a minha escrava, é a minha serva, e você vai ter relacionamento com ela, e ela vai engravidar, e eu vou ser mãe através de Sara. E o Abraão, que deveria ser um sujeito para chegar e falar assim, de jeito nenhum, Deus prometeu, vamos confiar no Senhor. Vamos crer que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas não tiveram paciência, irmãos. Então, notem, estou dizendo isso para dizer que viver pela fé não é viver obtendo coisas para ontem. Viver pela fé é viver esperando. Viver pela fé é viver com expectativa. Viver pela fé é viver confiando. Mas esperando e confiando em quê? Esse é um ponto importante. Esse texto vai falar especificamente sobre o que nós devemos esperar. E eu quero então pensar com vocês a respeito desse viver pela fé. E pela fé, essa expressão, pela fé, conforme o hino que nós cantamos, ela aparece 22 vezes neste capítulo. Pela fé, pela fé, pela fé. E aqui eu quero pensar 3 coisas, irmãos, a respeito do que a Bíblia está ensinando para nós sobre a fé. Então, o autor, no primeiro momento, ele vai trabalhar essa questão da definição, depois ele vai trabalhar a ideia da demonstração de fé, ele vai usar uma grande nuvem de testemunhas, né, de gente que viveu pela fé, e depois ele vai falar da recompensa dessa fé. Mas eu quero ficar aqui até o verso 3 pensando sobre esse viver pela fé. O que a Bíblia nos ensina? Primeira coisa, irmãos, nós temos aqui uma definição de fé. É interessante isso, né? Porque nem sempre a gente encontra afirmações assim, tão sucintas, mais profundas como essa aqui. Não é a única, evidentemente, mas o autor ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, ele fala de 2 coisas importantes aqui a respeito desta definição. Ele diz que fé, ela é certeza e ela é convicção. Mas certeza e convicção acerca do quê? Do que ele está falando? O que ele está chamando a atenção daqueles irmãos? De pessoas que não estavam tendo paciência para esperar a realização da promessa que Deus havia feito a eles, razão pela qual eles estavam desistindo. E é interessante, irmãos, porque muitas das vezes nós achamos que a fé ela é um salto no escuro, que a fé é desprovida de entendimento, de conhecimento. Não, e em momento algum a Bíblia vai dizer que a fé é um salto no escuro, pelo contrário, eu acho que a fé é um salto na luz, não é? É um salto para a luz, não um salto no escuro, pelo contrário. Então, aqui a gente percebe que o autor ele vem chamando a atenção desses irmãos de que a fé é certeza daquilo que existe, mas que não é visto neste momento, mas que é real. A fé é a certeza de coisas que se esperam, então está falando dessa esperança que está presente no coração dos crentes, daquilo que eles anseiam, daquilo que eles aguardam. Está falando de coisas que estão reservadas aos crentes, mas que estão reservadas no futuro, mas que vão acontecer num determinado momento. O crente é aquele que confia, e esta fé se rende, esta fé descansa na providência de Deus, ela descansa na promessa de Deus, ela confia que aquele que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir as suas promessas. Por isso que essa fé, ela tem certeza dessas coisas as quais eles estão aguardando, eles estão esperando. Então ele diz, fé é certeza de coisas que se esperam. Então o autor está dizendo aqui, vocês esperam pelo quê? O que vocês estão aguardando a respeito de Jesus? O que vocês estão esperando a respeito dele? E aqui não tem nada a ver com emprego, saúde, nada disso. Aqui, o que ele está falando é sobre questões escatológicas, sobre questões futuras, sobre a redenção, sobre a volta de Jesus, sobre o novo céu e nova terra, sobre a manifestação de Deus, sobre o juízo de Deus. Ele fala sobre essas coisas que devem estar presentes na vida dos crentes. Então ele diz que essa fé é certeza daquilo que nós não enxergamos, mas que cremos que existe. Não se trata da certeza do desconhecido, mas daquilo que é invisível, daquilo que a gente não enxerga, mas só enxerga pelos olhos da fé, crendo que elas são verdadeiras.
Então, certeza de coisas que se esperam. E essa certeza aqui, irmãos, ela é confiança. Temos confiança naquilo que Deus prometeu, temos confiança naquilo que Deus diz que vai acontecer, temos confiança nas promessas de Deus, temos confiança naquilo que Deus diz que vai acontecer no futuro. O texto chama atenção para esta firme convicção, para esta firme confiança que os crentes precisam ter. Mas ele diz que fé é esta certeza, que fé é esta confiança a respeito de coisas que nós aguardamos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nesta vida, irmãos, o sofrimento não termina, nesta vida a angústia não termina, nesta vida as desigualdades nunca vão terminar, nesta vida os desempregos nunca vão acabar, nesta vida a ciência não vai resolver todos os nossos problemas, não adianta. Por mais que a gente ore, por mais que a gente deseje, por mais que a gente queira, vamos lidar com o sofrimento, vamos chorar, vamos lidar com situações aflitivas da nossa vida, não tem como escapar a isso. Mas ele está chamando os irmãos para olhar para além dessas coisas, a ter uma perspectiva diferente. Então ele fala a respeito desta confiança, mas depois ele diz uma outra coisa, não é apenas essa certeza de coisas que se esperam, é a convicção. Mas convicção de quê? De fatos. Presta atenção. Está falando de esperança, depois fala de fatos que se não veem, não é? Por exemplo, eu tinha fé que o copo com água ia aparecer, irmãos. Acredita nisso? Louvado seja Deus, santo varão. E a boca estava seca mesmo. Então, olha só. A convicção de fatos que se não veem. A ideia aqui de convicção é a ideia de prova. É a ideia de prova. É como se o autor estivesse dizendo que a fé fornece aos nossos corações a prova e a certeza das coisas que nós não podemos ver. Ele está dizendo mais ou menos assim, que a fé verdadeira não está apoiada em especulações, nem em ficções. Essa fé, ela está alicerçada em quê? Em fatos. E fatos são o quê, irmãos? Fatos não são especulações. Fatos são coisas verdadeiras, que aconteceram, são coisas prováveis. Ele diz que essa fé não é um salto no escuro, essa fé não está alicerçada em ficções, em especulações, ela está alicerçada em fatos. Isso é um detalhe muito interessante, muito importante. Por isso que a fé não é um salto no escuro, ou seja, ela não é desprovida de entendimento, de conhecimento. E ele chama a atenção para esses fundamentos aqui importantes a respeito da fé. Ela está alicerçada em coisas que aconteceram, ela está alicerçada nessas promessas maravilhosas do Senhor. Mas que fatos que nós poderíamos destacar aqui? Irmãos, não tem como você negar a encarnação de Jesus. Não tem como você negar que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. A Bíblia vai dizer que essa ressurreição foi vista por inúmeras pessoas, testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. A ressurreição não era uma especulação, ela aconteceu verdadeiramente, e testemunhas estiveram presentes, visualizando isso e confirmando a respeito do que aconteceu. Mas quando a Bíblia fala, por exemplo, da volta de Jesus. E é interessante, irmãos, porque quem é que estava lá na ressurreição de Jesus? Não era nem eu nem você. Não é? Ninguém estava lá. Acreditamos nos relatos, acreditamos nas promessas. Assim como, por exemplo, novo céu e nova terra. A gente pensa assim, puxa, mas será mesmo? Será que isso existe mesmo? Será que isso é verdadeiro mesmo? Juízo final, ressurreição dos mortos? Mas aí nós olhamos para a pessoa de Jesus, a Bíblia fala que ele nasceu, que ele se encarnou, que ele voltou para o Pai, está à destra de Deus, de onde há de vir, para julgar vivos e mortos. Então, se Jesus é verdadeiro, eu só posso crer, meus irmãos, que o novo céu e a nova terra também serão, que a ressurreição também será, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então o autor está chamando aqui, ou a Bíblia está chamando a atenção para esses fatos incontestáveis sobre os quais a nossa fé tem que estar alicerçada. Notem que ele está chamando a atenção aqui, não para a fé na fé, mas é para o alvo da fé. Qual que é o objeto da fé? Porque você pode dizer assim, ou alguém pode dizer para você, o importante é ter fé.
E eu diria, não é. Ter fé na coisa errada dá ruim. A questão não é fé, a questão é onde a sua fé é depositada, onde ela está alicerçada. Fé na fé não resolve. Então a Bíblia vai dizer, ela tem que estar alicerçada em algo. E aqui a ideia é que Cristo seja este objeto da nossa fé. A Bíblia então sai da questão desta definição sucinta desta fé, e ela passa então no verso 2 a introduzir a questão que ele vai explorar mais detalhadamente a partir do verso 4, quando ele fala sobre esta fé que é exemplificada, ou estes exemplos de fé. Notem vocês que o verso 2 ele diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E depois ele vai, a partir do verso 4, ele vai falar de vários personagens importantes, ele vai evidentemente selecioná-los, não vai falar de todos eles, e um detalhe interessante, que não vai mencionar os pecados deles, a ideia não era essa, mas não era também de esconder quais eram as suas imperfeições, mas é de jogar luz nestes homens que andaram com Deus, que viveram, que eram gente como nós, que tinham suas lutas, que tinham suas tentações, mas que perseveraram em confiar em Deus, em seguir o Senhor, em não desistir, em não retroceder. Então no verso 2 nós temos esses exemplos de fé que a Bíblia vai dizer, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja, irmãos, a história de alguns personagens desse povo de Deus, aqui sendo apenas mencionada, sem dar nomes, e o que ele vai fazer depois, a partir do verso 4, visando com isso o quê? Encorajar aqueles irmãos. Vamos olhar para a vida dessas pessoas, vamos olhar para a vida desses personagens, vamos olhar para a maneira como eles viveram, vamos olhar para a vida de Abel, que morreu jovem, um jovem que morreu de maneira cruel, alguém que foi assassinado, não por um estranho, não por um bandido, não por um ladrão de celular, ou alguma coisa assim, mas pelo seu próprio irmão. Vamos olhar para a vida de homens e mulheres que serviram a Deus, que amaram a Deus, que enfrentaram oposição, que lidaram com dificuldades, que lidaram com as adversidades, mas a despeito de todas essas coisas, seguiram adiante, confiando. Tinham tudo para retroceder, às vezes, mas não fizeram. E a Bíblia então olha para eles e diz, eles obtiveram bom testemunho, a despeito daquilo que viveram, a despeito daquilo que experimentaram, mas seguiram adiante. Gente que andou com Deus, passando pelo vale da sombra da morte. Gente que andou com Deus, lidando com inimigos os mais ferozes. Gente que andou com Deus, lidando literalmente com feras. Então ele fala desses personagens, desta nuvem de testemunha, e ele está querendo assim dar uma injeção de ânimo. Porque a gente pode às vezes, esse é o problema do coach, né? O problema do coach é que o cara ganha milhões, parece que dá tudo certo, parece que é tudo maravilha. Mas aqui, irmãos, é gente que sofreu, é gente que morreu, é gente que não viveu e não experimentou o melhor nesta vida. Não aconteceram. E o autor está dizendo, vamos olhar para estes. Eram homens de fé, eram pessoas que confiavam em Deus, eram gente que amou o Senhor, pecadores sim, heróis na fé. E a gente quando pensa assim, heróis, parece que dá a ideia de, talvez isso não ajuda muito, porque a gente quase que diviniza esses caras. E a ideia não é essa, é de mostrar que eram pessoas como a gente, não é? Abraão, que quando foi chamado, obedeceu a Deus. Isso, o pastor Denis começou a falar hoje pela manhã desse chamado desse homem, das implicações do chamado dele, de sair da sua terra. Sair da terra pode não ser muito difícil, irmão, se os parentes vão com a gente. Sai da tua terra, vai todo mundo. Vai o bando. Não, sai da tua terra e da tua parentela. Deixa todo mundo aí. Só vocês. Não é? E o pai falou assim, vai não, vamos junto. Estou agarrado com você, Abraão. Mas o pai não seguiu a fé do Abraão. Mas veja, irmãos, exemplos de fé. E aqui veja,
A Bíblia não vai dar detalhes dos pecados, porque esse não é o objetivo, mas nessa longa lista que vai aparecer no verso 4 a 40, nós temos aqui vários nomes que vão ser mencionados de gente que andou com Deus, que viveu pela fé, que enfrentaram problemas dos mais diversos possíveis, mas eles tinham uma coisa em comum: todos viveram pela fé. Gerações diferentes, eles tinham uma certeza, eles tinham uma convicção, eles aguardavam algo. A sua fé estava depositada no Cristo que haveria de vir. Eles seguiam olhando adiante, eles não olhavam as circunstâncias. Não. Moisés, quando estava para morrer, ele diz: eu estou partindo, mas Deus vai levantar entre vocês alguém maior. Creiam. E o povo seguiu assim, até Jesus voltar. Quantos não nasceram, quantos não morreram, geração pós geração não viveram para ver a realização da promessa. E nós às vezes, irmãos, começamos a andar com Deus, e a gente começa a pedir algumas coisas para o Senhor, e a gente quer as coisas para ontem. Para ontem. Gerações que passaram, gerações que surgiram e morreram, outros vieram, e essa história que foi sendo recontada, passando de pai para filho: meu filho, vamos ter esperança, os dias são difíceis, mas o Senhor vai mandar o Redentor, Ele vai vir, meu filho, vamos crer, vamos seguir adiante. Mas papai, o nosso bisavô já contava sobre isso, o nosso trisavô já falava sobre esse negócio, mas não aconteceu. Filho, vamos esperar. Deus é fiel, filho. Vamos confiar, filho. Desanime não. Pai, mas está difícil, a vida não está fácil. Mas não foi para os nossos pais também não, filho. Houve um tempo na nossa história que nós vivemos 400 anos numa escravidão terrível, numa condição de vida nada fácil. Vamos esperar, filho, vamos descansar na promessa de Deus. Vamos olhar para estes homens e mulheres, irmãos, vale a pena a gente ler esses caras aqui. Vale a pena a gente ler esse capítulo, vale a pena a gente tomar conhecimento da vida deles, do relato deles. Volta lá para o Antigo Testamento, veja como eles viveram, vale muito a pena. É um encorajamento para o nosso coração. Coisa linda, dessa turma toda que, a despeito de estarem às vezes separados por questões geracionais, mas unidos num só propósito, na mesma fé, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, no mesmo fim. Coisa linda isso. Irmãos, não teria uma criatura, não teria um C.S. Lewis ultra mega power avançado do que aquele que já existiu, que fosse capaz de contar uma história como essa. A Bíblia não pode ser um negócio humano, irmãos. É algo sobrenatural. Não tem condições, não tem cabimento. É extraordinário demais. É gracioso demais. Me permito usar só um termo aqui. É totalmente fora da curva daquilo que nós estamos acostumados a entender a vida, a pensar a vida. Ninguém que fosse escrever uma história como essa seria capaz de fazê-lo do jeito que aqui está. Então o autor está dizendo, vamos olhar para esses exemplos de homens e mulheres de Deus. Gente que teve problema na vida familiar. Famílias que tiveram que lidar com estupro. Já pensou um negócio desse, irmãos? Família da fé, cuja irmã foi violentada, foi abusada. Quantas coisas, quantas tragédias, quanta coisa ruim. Gente que passou a fazer parte desta genealogia, que não tinha esse pedigree extraordinário, mas que aparece aqui. Vale a pena. E o autor está dizendo, homens que tiveram um bom testemunho por causa da fé. Não por causa da prosperidade, não. Porque tinha tudo para não confiar, mas optaram por confiar. Tinha tudo para voltar atrás, porque a vida não era fácil, perseguição, oposição, morte, tantas situações difíceis, fome. O próprio texto lá de Gênesis vai dizer que havia fome. Quantos anos, irmãos? E como que isso afetava a vida das pessoas. Mas nós temos aqui uma terceira coisa, meus irmãos. Nós temos uma declaração de fé.
Nota que coisa bonita, que declaração de fé é algo belo. E desde o começo já da história da igreja, nós já temos formulações doutrinárias. O credo apostólico, por exemplo, é uma declaração de fé. E o autor ele chama atenção para esse elemento interessante. Olha só, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, preste atenção. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quem é que estava lá quando Deus criou esse negócio? Ninguém. E ele está aqui dizendo o seguinte: as coisas que existem hoje não existiam lá. Ele está dizendo que Deus é aquele que trouxe à existência o que na existência não existia. Deus trouxe à existência o que não havia. Deus, ele não usou no primeiro momento nenhuma matéria-prima. Ele criou do nada. Ele está aqui quase que estabelecendo uma relação interessante com aquilo que ele falou no verso 1, mas ele diz: pela fé nós entendemos que Deus criou o universo e que esse universo ele não é autoexistente, que o universo não é eterno, conforme os gregos entendiam, que o universo era eterno, existiu desde sempre. O único que existiu de eternidade a eternidade, quem que é? Só Deus. Só o Senhor. Então ele chama a atenção para este fato de Deus trazer a existência, de Deus criar do nada, e ele diz: pela fé nós cremos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja, irmãos, o mundo visível veio a existir do invisível. Deus não usou no primeiro momento matéria-prima para criar o mundo, Deus criou a partir do nada, e essa afirmação da palavra de Deus ia na contramão daquilo que a cultura grega entendia por achar que a matéria ela era eterna, e a Bíblia está dizendo que não era, que ela veio a existir a partir de um determinado momento da história. Mas é interessante, irmãos, porque veja só, se pela fé nós cremos que Deus trouxe à existência o que não existia, não faz sentido pensar numa fé que não seja capaz de crer que Deus trará à existência aquilo que já existe no futuro. Não faz sentido se nós olhamos para trás e diz: nós cremos que Deus criou, que Deus trouxe à existência, que Deus criou do nada, e ele está dizendo: pois bem, se nós queremos realmente ser coerentes com a fé, e se nós olhamos para trás e nós dizemos: Deus criou do nada, vocês agora hão de duvidar que Deus não vai concretizar aquilo que Ele prometeu? Se Deus criou os céus e a terra, Deus não será capaz de cumprir as suas promessas? Deus não será capaz de fazer com que aquilo que Ele prometeu se torne realidade? Será que aquilo que Deus diz não vai acontecer? Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque aquele que nós servimos é o Criador de todas as coisas. Agora, olha só que interessante. Para pessoas que estavam desanimadas na fé, pensando em retroceder, pensando em desistir, ele está dizendo: pela fé nós entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Com isso ele está dizendo: vamos olhar agora para o futuro. A chave para a gente crer no que vai acontecer no futuro está no passado. Vamos olhar para o passado e vamos ver o que é que Deus fez nele. Deus criou todas as coisas. Deus criou um céu e uma terra. Deus criou todas as coisas. Agora ele está dizendo: muito bem, olhemos para trás e vamos perceber que Deus criou céus e terra. Agora, no futuro, o que esse Deus vai fazer? Um novo céu e uma nova terra. Olhamos para trás e Deus traz à existência o que não existia. E Deus é aquele que vai fazer no futuro um novo céu e uma nova terra. Cremos nisso, creiamos nisso. Então a mesma fé que nos leva a crer que Deus é o Criador de céus e terra, não pode ser diferente de uma fé que nos leva a crer no novo céu e nova terra. Então não faz sentido eu e você dizer assim: não, mas eu creio que Deus criou todas as coisas. Ah, mas eu não creio que Jesus vai voltar não, pastor. Eu não creio nesse negócio de céu, não creio nisso não. Então é a mesma coisa de você dizer assim:
então você não pode crer que Deus criou todas as coisas. Porque quem afirma que Deus criou todas as coisas, tem que acreditar que Ele vai fazer novas todas as coisas. O autor está dizendo basicamente isso. A mesma fé que nos leva a crer que Deus criou os céus e terra, é a mesma fé que nos leva a crer no novo céu e na nova terra. E quando ele fala de novo céu e nova terra, ele está falando o quê, irmãos? Ele está falando da volta de Jesus. Ele está falando da promessa de Deus, ele está falando dos galardões, ele está falando da recompensa daqueles que vão perseverar na caminhada com Jesus, naqueles que não vão desistir, naqueles que vão ser confessados diante de Deus por Jesus, naqueles que vão entrar no gozo do seu Senhor, naqueles que vão viver essa eternidade com Deus. Então, ele faz essa declaração de fé a fim de dizer para aqueles irmãos: a fé que nos leva a crer que Deus criou os céus e terra não pode ser diferente da fé que nos leva a crer no novo céu e na nova terra. Como pode um crente dizer assim: eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, mas quando fala de Jesus, volta de Jesus, novo céu e nova terra e todas essas coisas, ele diz: mas aí eu já não creio muito nisso não. Então, não creia que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, por isso que aqui o autor já faz esta declaração de fé. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E depois, a partir do verso 4, ele vai começar a falar desses exemplos, explorando aí vários personagens que, creio eu, vai ser muito interessante para todos nós. Termino aqui, irmãos, com algumas aplicações. Primeiro, o foco da Bíblia não é a fé. Por mais estranho que isso possa parecer, né? Mas é a pessoa de Jesus. É para onde a fé está direcionada. É para onde a fé precisa estar depositada. Ele é o objeto da nossa fé. Tudo, irmãos, tem que ser em Jesus. Ele é o prisma. Todo o Antigo Testamento tinha como objetivo apontar para Cristo. Todas as pessoas do Antigo Testamento viveram não por intermédio de qualquer fé, mas viveram pela fé no Cristo que havia de vir. Eu e você não vivemos pela fé no Cristo que virá. Nós vivemos pela fé no Cristo que já veio, no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que está à destra de Deus, no Cristo que vai voltar no último dia. Então o foco da Bíblia, irmãos, é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que a nossa fé precisa estar depositada, é nele que a nossa fé tem que estar alicerçada. Ele é o objeto da nossa fé. Eu disse aqui uma vez uma frase de Timothy Keller que eu acho interessante. E ele diz o seguinte: imagine você sentado num galho de uma árvore e esse galho está podre. A sua fé pode ser gigante, irmão, vai cair, vai quebrar, você vai se machucar. O galho está podre, não importa o tamanho da sua fé. Mas imagine você que esteja assentado num galho robusto, firme, forte. Sua fé pode ser pequena, irmão, porque o galho é forte. O galho é forte. Jesus, irmãos, é o alvo da nossa fé. É nele que nós temos que confiar. Não é no nosso coração, não é no nosso sentimento, é na pessoa de Jesus Cristo. É para Ele, é nele que a nossa fé tem que estar depositada, é nele que nós devemos olhar atentamente. Por isso que no capítulo 12, dessa carta o autor vai dizer assim: olha, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta, mas nós devemos fazer isso olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. Segunda coisa, irmãos, somente pela fé na palavra de Deus é que teremos as respostas sobre a origem e o propósito de todas as coisas. A resposta não está em Darwin, não está na origem das espécies. É muito triste quando a gente vê que surge no meio cristão um evolucionismo híbrido, que é o evoteísmo.
As pessoas não conseguem se desvencilhar de uma evolução. Agora encontrou um semi-pelagianismo evolucionista. É o evoteísmo. Então o cara não é totalmente adepto à teoria da evolução, mas ele agora abraça outras ideias, mas que são também contrárias à revelação de Deus. Mas veja, meus irmãos, fiquemos com a palavra. Fiquemos com aquilo que a Escritura diz sobre a criação, sobre a formação do homem, sobre os céus e a terra, sobre esse planeta que é o único que existe, não só nessa galáxia, mas você não encontra em galáxia alguma um planeta como o planeta Terra, onde é possível habitar pessoas. Fiquemos com aquilo que a revelação de Deus diz sobre o que é o homem, sobre a formação do homem, não alguém que é descendente do macaco, mas alguém que é formado, criado à imagem e semelhança de Deus, um ser pensante, um ser que adora, um ser que interage, um ser que responde, um ser que tem cognição, que tem capacidade. Irmãos, vamos crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus e de nós mesmos. Abandonemos, irmãos, teorias, filosofias que nos levem a duvidar do caráter de Deus, da santidade de Deus, das promessas de Deus, da revelação de Deus. Fiquemos com a Escritura, porque ficar com a Escritura você não cometerá erros. Porque quem abraça a ciência mais cedo ou mais tarde vai ter que voltar e pedir perdão. E reconhecer que estavam errados. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi dizer que gordura de porco fazia mal? Quantas vezes eu já ouvi dizer que tomar café faz mal para a saúde? Quantas vezes, irmãos, é tão louco o negócio, tá certo? O tempo inteiro, depois os caras voltam dizendo, não, é bênção, é benéfico, não é? E eu digo, eu já sabia, sempre soube. Então, irmãos, veja só, fiquemos com a revelação, somente pela fé na revelação, na palavra de Deus, nós teremos as respostas sobre a origem e o propósito de todas as coisas. Elas apontam para um fim, elas apontam para uma conclusão, elas apontam para um desfecho glorioso. Terceira coisa, irmãos, precisamos viver, crescer e trabalhar pela fé. Veja, nossa fé precisa ser firme, forte, mas ela tem que ser operosa. Eu gosto daquilo que Paulo diz quando ele escreve aos Tessalonicenses, quando ele fala da operosidade da vossa fé. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E como que a gente cresce em fé, irmãos? Você já teve aquela sensação que a sua fé é pequena, assim? Ah, pastor, a fé está pequena. Normal. Mas ela pode crescer. Como que a gente cresce? Eu gostei do que eu li de um autor, acho que era George Miller, e ele dizia que sempre orava pedindo para que Deus aumentasse a fé dele. Senhor, aumenta a minha fé. Até que ele leu Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí diz ele que depois disso ele passou a ser um ávido leitor da Bíblia, com intensidade, com voracidade, e ele percebeu que quanto mais ele se debruçava em conhecer a Escritura e o Deus da Escritura, mais a sua fé aumentava. Então, irmãos, o Senhor aumenta a minha fé, não ora, não lê Bíblia, não cultua, não faz nada, irmão, vai ser difícil, está certo? Então, o meio pelo qual nós podemos crescer na fé, Deus nos deu, precisamos orar sim, Senhor, aumenta. Mas de vez em quando você vai ouvir Deus dizendo, leia a minha palavra, filho. Você vai crescer, você vai perceber que a sua fé, ela vai certamente aumentar e aumentar muito, não é? O Augusto Nicodemos, ele disse assim, se a fé em Deus que professamos não faz a diferença em nós, em que somos diferentes das outras pessoas? O que adianta a gente falar assim, eu tenho fé em Deus, mas existe alguma mudança? Somos transformados, irmãos? Alguém que almeja ser justificado por Deus ou alguém que é justificado por Deus não vai querer ser transformado por Ele? Falei isso aqui hoje pela manhã. Como professar uma fé, declarar que tem fé, mas onde está a diferença? Pensamos como qualquer pessoa, falamos o que todo mundo fala,
Vendemos como todo mundo vende? É certo isso? Enrolamos como todo mundo enrola? Embrulhamos como todo mundo embrulha? Trapaceamos como todo mundo? Em nome de Jesus, para a glória de Deus? Não, jamais. Se somos homens e mulheres de fé, temos que ser diferentes. A fé que temos em Jesus, ela tem que produzir transformação no nosso coração, porque se alguém está em Cristo, irmãos, ele é uma nova criatura. Para terminar, na Bíblia, irmãos, retroceder da fé na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador é o mesmo que perecer. A Bíblia diz que retroceder da fé, deixar de crer, deixar de confiar, deixar de confessar, ela diz, é o mesmo que perecer. Ao contrário disso, crer em Cristo pressupõe permanecer em Cristo. Negar a Cristo traz como consequência ser negado por Ele. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, eu negarei diante de meu Pai. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, o que Jesus vai fazer? Eu confessarei diante de meu Pai. Então a Bíblia, ela é muito clara e ela está aqui dizendo àqueles irmãos, permaneçam. Você está sendo tentado a desistir? Em nome de Jesus, faz isso não. Isso é coisa maligna. Daquele que veio para roubar, para matar, para destruir. E é duro, irmãos, que por mais que as pessoas falem, por mais que a gente sabe, parece que o nosso coração, os nossos olhos se fecham de tal maneira que a gente quase que subestima essas verdades, a gente acha que isso acontece com os outros, não acontece com a gente. É triste a gente ver quanta gente que tinha tudo para ir longe na vida, se arrebentaram todo, porque não deram ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Seguiram pelo seu próprio caminho. Porque Satanás falou para Adão assim, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser independência e vida. Foi isso que ele falou. Você vai viver e você vai ser independente. E Deus falou o que para ele? Nem independência e nem vida. Escravidão e morte. Mas ele acreditou que ia ser independente. Porque às vezes, irmãos, é mais fácil a gente crer na mentira do diabo, num plano satânico, do que na verdade de Deus. Lamentavelmente, nós podemos ser seduzidos, não pelo canto da sereia, mas pelo canto daquele que veio para roubar, para matar e para destruir. É muito comum quando a gente começa a perceber que as pessoas estão esfriando na fé. Elas começam a levantar problemas na comunidade. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. É sinal de que a vida espiritual não anda nada bem. É luz amarela, irmãos. A gente começa a ver pecado dos outros, a gente só começa a ver defeito nos outros, a gente começa a achar uma série de problemas, não que eles não existam, sabe? Mas é que a gente está olhando o cisco no olho dos outros e não está reparando a trave que está no nosso próprio olho. Irmãos, vamos viver pela fé, amando o Senhor, perseverando no caminhar com Ele, no viver para a glória dEle. Quando nós chegarmos aqui nesses personagens, vocês vão ver que a vida deles não foi nada fácil. Eu acho que isso é encorajador demais para todos nós. E é isso que Deus quer. Perseveremos, irmãos, em viver pela fé para a glória de Deus.